Olá, muito bom dia! Que bênção encontrar você para mais um dia lendo a palavra de Deus. Veremos sobre uma parábola, uma história que Jesus conta do semeador, alguém que joga a semente. Jesus conta parábolas e veremos após essa história, após essa parábola, que Jesus explica por que é que ele usa essas histórias, essas parábolas. Vamos ler então o Evangelho de Marcos, o capítulo 4. Jesus começou a ensinar outra vez, na beira do lago da Galileia. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou e sentou-se num barco perto da praia onde o povo estava. Jesus usava parábolas para ensinar muitas coisas. Ele dizia: escutem, certo homem saiu para semear, e quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas, e elas secaram, porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Por isso, nada produziram. Mas as sementes que caíram em terra boa brotaram, cresceram e produziram na base de 30, 60 e até 100 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Quando a multidão foi embora, as pessoas que ficaram ali começaram, junto com os 12 discípulos, a fazer perguntas a Jesus sobre parábolas. Jesus disse a eles: a vocês, Deus mostra o segredo do seu reino. Mas para os que estão fora do reino, tudo é ensinado por meio de parábolas, para que olhem e não enxerguem nada, e para que escutem e não entendam. Senão, eles voltariam para Deus e ele os perdoaria. Jesus conta uma história grande, uma história de um semeador que lança sementes, e essas sementes caem em locais diferentes. E pensando nesse texto, eu decidi que na próxima semana nós estudaremos aí cada pedaço desse texto, entendendo quem é o semeador, o que é semeado, onde as sementes caem, como nascem ou não, se produzem ou não. Mas eu quero pegar o final desse texto aqui, a explicação de Jesus, e destacar com você uma informação muito importante. Quando Jesus conta a parábola, depois de contar a parábola, depois que a multidão vai embora, os que estavam ali começaram a fazer perguntas a Jesus justamente sobre parábolas. Por que é que o Senhor usa parábolas? Por que que o Senhor conta essas histórias? Então Jesus traz uma informação muito importante para eles. Jesus fala assim: Deus mostra a vocês o segredo do seu reino. Deus revela o Rei, Deus revela o Salvador, Deus revela quem é Jesus. Essas pessoas têm o segredo do reino revelado. Mas a multidão, de forma geral, ouve a mensagem e não entende. Só entende a mensagem de Deus aqueles que têm os olhos abertos pelo próprio Deus. E Jesus fala: se não fosse assim, todo mundo até se converteria. Mas Deus chama seus filhos, aqueles que Ele põe na família de Deus, abrindo os olhos, revelando sua vontade. Se você chegou aqui até essa leitura, se você se interessa pela palavra de Deus, eu tenho uma boa notícia para você. Deus está abrindo seus olhos. Deus está se revelando a você. Esse interesse que você tem por ouvir a palavra de Deus não é algo da sua cabeça. É resultado da ação de Deus na sua vida. Se você entende que Jesus Cristo é o Senhor, isso não é resultado do seu raciocínio apenas. É resultado da revelação de Deus sobre você. Deus está se revelando a você. Deus está se mostrando a você. Deus está atraindo você. E você, então, é irresistivelmente atraído para essa graça de Deus. Deus se mostra, se revela e revela os segredos do seu reino. Eu quero que você pesque isso hoje
desse texto que lemos e celebre comigo, porque Deus te chama, porque Deus se mostra, porque Deus revela a você que Jesus é seu Rei. Deus se põe como o Senhor da sua vida e você deve celebrar, porque isto é sinal de que você é da família de Deus, que Deus é seu Pai, que você é irmão e irmã de Jesus. Vamos fechar essa semana agradecendo a Deus pela bênção de sermos da família dele, pela bênção de recebermos a revelação dos mistérios de Deus. O que antes era mistério a nós é revelado. Jesus é o Senhor, o Salvador, o Messias. Ele é o nosso Rei. E graças a Deus por essa revelação. Vamos orar então, agradecendo a Deus. Deus eterno, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor se mostra a nós, o Senhor se revela, o Senhor nos chama, o Senhor alcança o nosso coração. Obrigado porque, lendo a Tua Palavra, nós entendemos que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, o Senhor quis se mostrar a nós. Como vimos esta semana, o Senhor chama quem o Senhor quer, o Senhor chama para perto, para estar contigo. E depois o Senhor nos direciona para proclamarmos o que aprendemos contigo. Obrigado porque o Senhor revela a nós os segredos do seu reino. Os segredos guardados por milhares de anos. O segredo da salvação. O segredo do perdão dos pecados pelo pagamento de Jesus na cruz. Muito obrigado por isso, ó Pai. Porque vemos a Tua graça sobre nós. Vemos o Senhor. E o Senhor revela a nós o segredo do seu reino. Nós te agradecemos e pedimos que nos ajude a valorizarmos essa revelação, a Tua presença, o relacionamento contigo e a andarmos como filhos e filhas do Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, que você tenha um ótimo dia, um ótimo final de semana, que você continue aí olhando para a palavra de Deus, buscando a revelação do Senhor, buscando entender quem é o seu Rei, o seu Senhor, o seu dono, o dono das nossas vidas. Até a próxima semana, se Deus quiser.